Vamos iniciar o culto desta sexta-feira, último culto do mês de abril do ano de 2023. Abril. Último culto do mês de março do ano de 2023, porque amanhã nós estaremos no mês de abril. A partir de amanhã, abril, né? E não entre nessa não, viu, meu irmão, minha irmã? Que 1º de abril, acho que nem existe mais isso, né? Mas, sei lá. Esse negócio de que 1º de abril é dia da mentira. Nunca é dia da mentira. Para o cristão, não. A gente tem que fugir da mentira. Fugir. Às vezes não é fácil, não, mas tem que fugir. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Deus Santo, primeiro quero pedir perdão, Senhor, por tudo de errado, tudo que a gente faz e que não deveria ter sido feito. Depois eu quero pedir perdão também, Senhor, por tudo aquilo que nós não fizemos e deveríamos ter feito. Erramos. E nós somos seres errantes, seres falhos. Então, Senhor, eu peço a Ti, que é o único que pode perdoar, o perdão. Perdoa-nos, querido. Perdoa-nos. Hoje, Senhor, nós vamos tomar a ceia do Senhor aqui. Hoje é um culto em que nós dedicamos a cear. Ajuda-nos, Senhor, a participarmos da ceia de maneira digna. Fala conosco, Senhor, porque a obra do Senhor foi uma obra penal para que a gente pudesse ser salvo. O Senhor pagou uma pena para que nós pudéssemos ser livres. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira, de todo tipo da mentira, e se for da Tua vontade, livra-nos dos mentirosos também. Esta é a minha oração por mim e por todos os irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs, hoje é ceia, ceia do Senhor. E a gente deve tomar a ceia até quando o Senhor voltar. Esse voltar é buscar a igreja, porque aí a igreja não estará mais aqui, a igreja estará com o Senhor. Então nós tomaremos a ceia junto com o Senhor, do jeito que os apóstolos tomaram a Páscoa e logo depois a ceia, né? Porque você sabe que a Páscoa é um evento judaico e Jesus, como judeu, cumpriu este evento, tomou a Páscoa, né? Com as comidas que o Senhor assim indicou, as ervas amargas, a carne,
né, as ervas amargas indicando a dureza da viagem que eles fariam, né, pelo deserto, enfim. O Senhor cumpriu as tradições divinas da Páscoa. E depois, ele já havia comido a Páscoa, ele institui a ceia. São dois eventos sequenciais. Primeiro a Páscoa, depois ele institui a ceia. E na ceia, os únicos elementos que existem são dois: o pão e o suco do fruto da vide. Enquanto que na Páscoa judaica são outros elementos, né? São outros elementos que você encontra ali na Bíblia Sagrada também. Então eu quero dizer para você que são coisas diferentes, não é a mesma coisa. E por causa disso que eu sempre explico, oriento, ninguém é obrigado a nada. Né? Eu estou tentando aqui fazer um irmão, estou tentando mostrar para ele, né, que Cristo ainda não voltou. Então ele não é obrigado a concordar, né? Porque ele crê, segundo os estudos dele, que Jesus voltou no ano 70. E eu estou tentando mostrar para ele que isso não pode ter ocorrido, porque tudo aquilo que a Bíblia diz de benefícios, de glórias, de cumprimento de profecias, então já se cumpriu tudo. Né? O livro do Apocalipse, mandei para ele hoje, né? Foi escrito depois do ano 70, pelo apóstolo João. Então, o livro do Apocalipse é falso, porque se Jesus já havia voltado, tudo aquilo que está no livro já havia acontecido. E o livro do Apocalipse não é escrito no tempo passado do verbo, é escrito no tempo futuro e presente. Futuro porque quando ele fala das cartas, né, das igrejas, e o resto é tudo no tempo futuro do verbo. Mas a gente precisa, né, sempre que é possível, ajudar, orientar. Mas não é fácil, né, irmãos? Não é fácil, porque às vezes as pessoas têm tão enraizadas determinadas coisas, isso é óbvio, né? Às vezes ouve determinadas coisas e aquilo acaba enraizando na pessoa. Enraizando mesmo. Você vê que estou me referindo à Páscoa aqui, viu? A Páscoa não é para o cristão. A Páscoa não tem absolutamente nada com... mas a nossa Páscoa é Jesus. Não, Jesus não é a nossa Páscoa. Jesus nem é a Páscoa para o judeu. A Páscoa tem outro significado. A Páscoa é a liberdade do povo judeu que estava em cativeiro. Então, a Páscoa não tem nada a ver com a igreja.
a Páscoa. Às vezes as pessoas querem juntar as coisas, né? Querem criar uma ligação que não há. Não tem nada a ver Páscoa com Cristo. Nós tomamos a ceia até que Ele volte, porque nós cremos, eu creio, a Bíblia me ensina desta forma, que Jesus não voltou, é óbvio que não, né? Jesus, João, capítulo 11, você vê, esse evangelho de João aqui, o evangelho de João, só foi reconhecido pelos chamados de pais da igreja, né, Tertuliano e vai por aí afora, no ano 115 depois de Cristo. Isso aqui só foi reconhecido como Evangelho de João no ano 115. Por quê? Porque João escreveu muita coisa enquanto ele estava na ilha de Patmos. E os cristãos achavam que João estava morto, que ele não estava lá em Patmos. Porque a notícia correu em Éfeso, em Corinto, né? Nas cidades, que João tinha morrido. Porque João passou por poucas e boas. Então João morreu, mas ele estava exilado e ele escreveu muita coisa lá. Então isso aqui, esse evangelho dele, por exemplo, demorou para que a igreja tivesse ele nas mãos. Por causa disso que só foi reconhecido em 115, 116, depois de Cristo. Então, se Jesus tivesse voltado, por que reconhecer algo que já não valia mais nada? Está escrito aqui, ó, neste Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 11 ao 13, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está dizendo que Jesus veio para os judeus. Lógico, Jesus nasceu de uma linhagem judaica. Ele veio para os judeus. Jesus era judeu. Jesus participou de todas as celebrações judaicas. Jesus ia na sinagoga. Jesus ia ensinar nas sinagogas com 12 anos de idade. Jesus ia no templo, que depois foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então Jesus veio para salvar os judeus. Ele é o Messias dos judeus. Mas os judeus não o receberam, levaram Jesus à morte, sentenciaram Jesus à morte. Por causa disso que João escreve, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas, mesmo não sendo dos seus, todos aqueles quantos o receberam, quer dizer, os enxertados, que somos nós, que somos os gentios, foram feitos por Cristo filhos de Deus. E aí João escreve, aos que creem no seu nome.
Está explicando aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer, não são pessoas nascidas de um relacionamento entre homem e mulher. Os filhos de Deus são pessoas são aqueles que nasceram de novo. É isso que João está falando aqui. Se Jesus tivesse voltado, por que isso aqui não teria mais validade nenhuma? Teria mais validade nenhuma. Não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de teologia, não estou falando de filosofia, estou falando do que está escrito na Bíblia. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com essas coisas. Porque a obra de Cristo, por nós, foi uma pena, foi uma sentença. Jesus foi condenado a morrer. E não foi uma mortezinha, sabe? Foi morrer na cruz, que era uma das mortes mais terríveis da época. E vamos deixar claro que historicamente, arqueologicamente, não foi só Jesus e os 2 ladrões que morreram na cruz. Jesus e mais 2 ladrões, né? Muita gente morria na cruz. Ao nascimento de Jesus. Refere, o antes de Cristo é antes do nascimento de Jesus. Depois de Cristo é depois do nascimento de Jesus. Considera-se antes, levando-se em conta que Jesus morreu com 33 anos de idade. Tá? Leva-se isso em conta. Agora, o dia que Jesus nasceu, o mês que Jesus nasceu, ninguém sabe. Tá certo? Esta data, chamada de Natal, é completamente falsa. É completamente enganosa. E quem comemora o Natal, quem comemora o Natal, normalmente não comemora o nascimento de Jesus, né? Comemora Papai Noel, comemora presente, mas o nascimento de Jesus não, tá? Porque é uma data pagã, inclusive. Uma data pagã, certo? E voltando a falar aqui da morte de Jesus, muita gente morreu na cruz, mas não eram todos que eram pregados na cruz, a maioria morria amarrado. E depois de um certo tempo, eles iam lá e quebravam as pernas dos crucificados, para que eles morressem mais rápido. Porque a morte na cruz é uma morte, dentre outros fatores, né? A pessoa começa a deixar de poder respirar. Ela se sustenta viva até que ela consegue manter o seu corpo sustentado pelas pernas. Então ela vai respirando até que ela consegue sustentar o corpo pelas pernas. Mesmo com respirações curtas, insuficientes, ela vai se mantendo viva. Eles quebravam as pernas exatamente por isso, para que as pessoas não tivessem os apoios dos membros inferiores
e soltassem o corpo. Soltando o corpo, não havia mais espaço para respiração. Mas aí já haviam acontecido, morria de embolia, de um monte de coisa. Né? Quero ver se semana que vem eu trago essa explicação médica a respeito da morte na cruz. Por causa disso que se quebrava as pernas. Mas de Jesus nada foi quebrado. Nada. Não se quebrou nada no nosso Senhor. Jesus, ele recebeu a pena de morte. A obra do nosso Senhor Jesus Cristo foi morrer por cada um de nós. Porque ele se fez pecado. Então ele tinha que receber esta sentença divina que a lei, olha só, que a lei dizia que aquele que peca tem que morrer. O salário do pecado é a morte. E todo mundo ia morrer de novo, como aconteceu no dilúvio. Então, o homem-Deus, ou melhor, vamos mudar essa frase, o Deus-homem carregou sobre si todo o pecado do mundo. Ele trouxe para ele todos os pecados já cometidos, que estavam sendo cometidos e que seriam cometidos num futuro, no nosso tempo, por exemplo. Ele trouxe para ele e ele morre pela transgressão do seu povo. Que povo? Os judeus e aqueles que creram nele. Diz que João fala aqui, ó. E todos quantos nele creram, deu-lhes, ou melhor, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem. Olha só, presente. Não foi passado, os que creram. É os que creem no seu nome. E com isso, ele salva todos os que creem, ele salva do pecado. Jesus diz assim, neste mesmo Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9. Olha só o que Jesus fala. Eu rogo por eles. Por eles quem? Os pecadores a quem ele representa. Não rogo pelo mundo. Ele não está rogando por aqueles que não querem nem saber dele. Aqueles que não... Ele não está... O mundo aqui quer dizer aqueles que não o aceitam como Senhor e Salvador. Não rogo por esses, mas eu rogo por aqueles a quem o Senhor me deu. Cristo foi obediente em absolutamente tudo. Cristo foi o único homem na face da terra sem pecado. Existiu ou existe um homem na face da terra sem pecado? Sim, existiu. Quem? Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Cristo foi o único homem justo. Nós somos justificados, é diferente.
Cristo foi justo. 2 Pedro 3,18. E Cristo ressuscita. E pela vitória de Cristo sobre a morte, nele nós somos feitos justos, nós somos justificados diante de Deus através de Jesus. Romanos 8,12. E Jesus, ele deixa para nós duas ordenanças. Duas. A primeira das duas é o batismo. O batismo salva? Não. O batismo é cumprir a primeira ordenança. O que é o batismo? É proclamar publicamente a nossa fé. A segunda ordenança, que está aqui em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, é a ceia, até que ele volte, porque ele não voltou. Se ele já voltou, o livro do Apocalipse está fazendo o que aqui na Bíblia, então? Se ele já voltou, a Bíblia perdeu o sentido. A gente precisa mudar essa Bíblia, então. Se Jesus já voltou, como crê, muita gente crê assim, né? Que Jesus voltou, que os adventistas marcaram várias datas para a volta de Jesus. E como Jesus não voltou, eles dizem que Jesus está aí nos ares, está não sei aonde, está não sei aonde. Jesus não voltou, porque a volta de Jesus é, primeiro, Jesus volta e leva a igreja. Depois, ele volta e outra, ele leva a igreja, o livro do Apocalipse e o Velho Testamento. Irmão, leia Daniel. Não é só Apocalipse. Isaías, tem um trecho de Isaías que é chamado do Pequeno Apocalipse. Bom dia, como? Um abração para você e para o Dori. Se Jesus já voltou, e quando vai ser o Apocalipse, então? Porque tanto Daniel, quanto Isaías, quanto João dizem que a partir do arrebatamento da igreja, inicia-se um período, Daniel trata esse período de 70 semanas, né? Mas nós sabemos que são semanas de anos, então são 7 anos. Porque depois desses 7 anos irá acontecer o quê? A volta realmente de Jesus. Porque o arrebatamento nem é volta de Jesus, né? Porque é a igreja que sobe, não é Jesus que desce. Isso está tudo claro aqui. Isso aqui, a minha netinha mais nova de 7 anos de idade entende isso. A volta de Jesus acontece no final desse período de 7 anos, que é um período dividido em Isaías e em Daniel, em 2 sessões de 3 anos e meio, completando 7 anos. Tribulação e grande tribulação. No final desta grande tribulação, depois de 7 anos do arrebatamento da igreja, é que Jesus volta, e volta na batalha chamada de Armagedon, a batalha do Armagedon, que vai acontecer, segundo a Bíblia Sagrada, no Vale do Megido. Então, são coisas sem sentido que as pessoas creem. E a fé não é um negócio abobalhado. A fé é algo consciente.
A fé não é uma coisa boba, não é uma coisa de pessoas patsa. A fé, eu tenho que saber no que eu acredito. Eu tenho que saber que isso que eu estou acreditando é algo verdadeiro. Ah, não, é pela fé. Não, mas peraí. O que é pela fé? Pela fé em quem? No quê? Então a ceia, né, não é para a pessoa dar dízimo. A ceia não tem nada a ver. Aliás, dar dízimo não tem nada a ver mesmo. A ceia não é para curar ninguém, a ceia não é para abençoar. A ceia é para a gente cumprir uma ordenança. A primeira é o batismo, a segunda é a ceia. Está aqui muito claro isso na Bíblia. E ninguém deve tomar a ceia em pecado. Ah, eu não tenho pecado, eu não peco, eu não faço mal para ninguém, eu não falo mal de ninguém. E é só isso que é pecado? Só a própria Bíblia diz, eu não sei aonde, mas é em João. Eu não sei exatamente a passagem, mas é em João. João diz assim: aquele que diz que não é pecador já peca, porque está mentindo. Todos nós somos pecadores. A gente peca pensando, a gente peca olhando, a gente peca fazendo de conta que não vê, a gente peca porque fala demais, a gente peca porque não fala na hora que devia falar, a gente peca porque vê a injustiça e joga para baixo do tapete. A gente peca porque segue coisas erradas. A gente peca porque não segue nada. Então todos somos pecadores, porque o ser humano é pecador, porque este mundo é um mundo de pecado. Senão não haveria morte, doença, desgraça. A própria Bíblia explica isso. Você pode não concordar, é um direito que você tem, né? Mas é isso. Por causa disso que antes de participar, antes de tomar a ceia, nós vamos ter um minutinho aí, um tempinho, sabe, para se confessar. Você não vai se confessar para mim, porque eu não perdoo o pecado, na verdade. Eu sou pecador tanto quanto ou mais que você. Então eu não tenho condição de perdoar. Aliás, homem nenhum perdoa pecado. O único que pode perdoar pecado é Cristo. Segundo essa explanação que eu acabei de fazer aqui, que ele recebeu, a obra de Cristo foi uma pena, foi uma sentença de morte. E ele morre exatamente para poder perdoar os nossos pecados. Então, agora, nós vamos ter um minutinho, dois, para apresentarmos ao perdoador os nossos pecados. Você e ele. Você e ele. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, não fiz aquilo, eu sou assim, eu sou invejoso, eu sou orgulhoso, eu sou fofoqueiro ou fofoqueira, eu não trato bem o meu marido. Aí, obrigado, Edgar. Edgar, você me salva toda hora. Aonde diz que todo homem é pecador e aquele que não se vê pecador é pecador, porque não se vê como pecador, é 1 João 1,10. Leia lá, 1 João 1,10, Edgar. Obrigado. Quantos homens não tratam as mulheres, não dão a ela o que lhes é devido? Não é só arroz, feijão, teto, tem outras tantas coisas que é devido à mulher. E quantas mulheres não dão aos homens o que é devido a eles também? Isso é pecado. Apresente a Deus, peça perdão do Senhor. É um minutinho, porque o Espírito Santo vai te lembrar de tudo que você tem. Se você tem o Santo Espírito, esse Espírito vai te lembrar de tudo que você precisa apresentar ao Deus eterno e todo-poderoso.
Se você pediu perdão, tenho certeza que você está perdoado. Certeza absoluta. Pedi, mas eu não me sinto perdoado. Ué, ninguém vai receber uma carteirinha de perdoado, né? Nem um carimbo na testa assim, perdoado. Não. É pela fé. A fé não é algo abobalhado, né? Nós cristãos cremos que Jesus perdoa os nossos pecados, que Ele morreu na cruz por nós. Então nós nos chegamos até Ele e buscamos o perdão dEle, Ele nos perdoou. Se pedimos arrependidos e dispostos a mudar, Ele nos perdoou. Paulo escreve assim na sua primeira carta, capítulo 11, que ninguém pode participar da ceia de maneira indigna. Aqueles todos que pediram perdão a Deus foram justificados agora, dignificados por Cristo Jesus. A ceia é composta de pão e suco do fruto da vide. Pegue o seu pedaço de pão. Pegue aí o seu pedacinho de pão. Porque Jesus fez isso quando Ele instituiu a ceia. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, e fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que a gente toma a ceia, nós nos lembramos que Jesus morreu por nós e que Ele vai voltar para nos buscar. Ele não voltou, porque nós ainda estamos aqui. Mas Ele virá. Não sei se eu estarei vivo para ser levado para Ele, ou se eu já estarei com Ele pela morte. Mas Ele virá. Então Ele diz: fazei isto em memória de mim. Lembre-se disso quando você comer esse pão. Coma agora o seu pão. Você se lembra no início, quando eu falei que a Páscoa é uma coisa e a ceia do Senhor é outra? Depois de haver ceado, comido, não tem nada a ver com Páscoa. Tomou o cálice, pega o seu cálice com o suco do fruto da vide, e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Beba do cálice agora. Graças nós te damos, Senhor, pela bondade do Senhor em permitir que nós, como igreja sem placa, igreja que é a reunião dos salvos que serão arrebatados. Que como igreja nós tenhamos participado da ceia, nós te glorificamos, te agradecemos por mais um mês
que está se encerrando hoje por mais uma ceia do Senhor e não sabemos se tomaremos da ceia o mês que vem, porque poderemos ser arrebatados. Ou, se for da santa vontade do Senhor, poderemos ir para junto dele. Mas de um jeito ou de outro, estaremos contigo, Senhor. E nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos por isso, no santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.